Bom, então a malária. Na verdade, vocês até fizeram uma introdução no caderno na quinta, né? Introdução histórica, que fala um pouquinho da malária no mundo inteiro. Então, a referência que está em vermelho é as regiões que mais a gente tem casos de malária. E é bem a região mais próxima da linha do Equador, por conta de chuvas. Então, clima quente com chuvas. Porque a gente tem a ver com presença do mosquito, né? Esse também é um transmissor, é o mosquito. Então, ele tem que ver a vida dele, o ciclo dele, para associar a nossa vida e nossos hábitos, maus hábitos também, né? Então, ela ainda é um problemão, né? Ela ainda tem muitos casos nessas regiões por ano, então, muitas pessoas, né? E a gente aqui no Brasil, o maior prejudicado é na região amazônica. Então, na região que a gente sabe que tem presença de bastante chuva, falta de informação, falta de cuidado, falta de saúde pública, tudo isso, né? Então, tudo isso aí vai somando para que lá seja, para a gente, o maior número de casos. Então, é difícil controlar a malária pela questão do transmissor, que é o vetor, que ele é muito disseminado, igual o mosquito da dengue para a gente aqui, lá é muito mais comum encontrar. Ele é pequeno, voa, ele deposita os ovos na água e assim vai. Então, ele é difícil de controlar, tá? Então, existem muitos tipos de espécie do plasmódio, que é o que a gente vai falar, que é o nosso agente etiológico. Mas 4 são os mais importantes, né, que estão adaptados à vida humana. E eles são conhecidos pelo nome deles, né, de espécie, ou pelo tipo de febre que eles ocasionam. Então, esse termo terçã, quartã, é o número de dias que fica com febre altíssima. Então, 3 dias terçã, 4 dias quartã. São nomes que foram dados em relação à doença, antes mesmo de conhecer a doença direitinho, o ciclo direitinho, né? Mas isso é usado até hoje. Então, quando existe uma terçã benigna, que é uma febre que dura 3 dias, mas não evolui para uma doença muito grave, a gente já sabe que a referência vem do Vivax, né? E assim vai, ou falciparum, ou malariae, ou o vale, que é mais a região africana. Então, os 3 primeiros são os nossos mais comuns aqui no Brasil, sendo que tem 2 tipos que são mais fatais, tá? Então, aqui é o mosquitinho transmissor, ele é pequenininho, então ele tem uma referência perto da pele ou na mão da pessoa, nessa imagem aqui, que ele é bem pequeno. Então, ele é difícil de controlar, vamos dizer assim, né? Por ter facilidade de se esconder na residência, ou seja, na região que a pessoa está, ele acaba se adaptando e se escondendo, tá? Então, o nominho dele é Anopheles darling, e ele vai fazer aquele ciclo, ele vai picar alguém que está contaminado e vai levar para alguém que não tem, né? Então, ele pode estar contaminado ou não. É uma doença que até atravessa a placenta, então ela é congênita. Ela pode ser também infectada pelo material sanguíneo, de alguma forma, tá? Antes de entrar no ciclo, deixa eu voltar lá para a gente fazer agora a introdução com a apostila que tem mais dados, né? Então, aqui fala, ó, como a gente falou, tem muitos casos. Queria que vocês grifassem aqui, que foi o que eu mostrei lá, a terçã, quartã benigna, qual é essa referência das espécies, né? É legal saber que tem a presença do anófeles, como a gente falou. Então, o mosquito, ele faz parte de uma reprodução do parasita. Ah, tem uma curiosidade bem interessante que malária, eu falei aquele dia, acho. Malária, a palavra malária vem de mau ar. Os italianos que deram esse nome, porque eles achavam que as pessoas pegavam malária nos pântanos, pelo ar. Então ele falava, olha, um mau ar, não pegue o mau ar. Seria, né, um ar ruim, né? O vapor ruim do pântano, da fermentação, e aí ele achava que ali as pessoas contraíam a doença, mas na verdade era uma região úmida, que tinha mosquito, e picavam os homens, eles não sabiam que relação tinha a ver com o mosquito. Depois descobriu, mas ficou meio... mudou um pouquinho a grafia do nome, mas a ideia era essa, mau ar.
Então, o habitat lá do parasito e o ciclo, então, vai depender. Tem duas fases, né? Por isso que ele é tão complexo, porque além dele estar no sangue, esse parasita, ele entra dentro dos glóbulos vermelhos, que a gente fala eritrócitos, tá? Então, assim, ó, eu vou escrever aqui, glóbulos vermelhos é um termo mais antigo, tá? Mas a gente usa porque as pessoas associam muito mais fácil a gente falar eritrócitos, glóbulo vermelho, de eritrócitos ou hemácia, tá? Então, é a mesma coisa. Quando vocês veem esse termo eritrócitos, quer dizer que está falando de células que são os glóbulos vermelhos. São todos sinônimos, essas três palavras, tá bom? Então, vai ter essa fase eritrocítica, ou seja, dentro do eritrócito, e uma fase exoeritrocítica, que é fora do eritrócito, que está no sangue, então, né? Como essa célula fica no sangue, as hemácias, né, os glóbulos vermelhos estão no sangue, é o que faz nossa respiração, a troca gasosa, essa célula é responsável por isso, da coloração vermelha do sangue, porque ela tem hemoglobina dentro, tem o ferro dentro, né? Ela é anucleada, ela não tem núcleo, ela é bicôncava. É a imagem que eu coloquei aqui no começo da apostila, ó. Esses são os eritrócitos ou os glóbulos vermelhos, né? Então tá mostrando vários. Parece um pneu, porque ela é bicôncava, quer dizer, ela é baulada, vamos dizer assim, né? Parece que tem um furo, mas não é. É só uma parte mais da célula que é mais afundada, vamos dizer assim, mais profunda. Mas não é o núcleo também. Ela não tem núcleo, né? E ela é redondinha, ela tem um aspecto na lâmina, né, pra gente, vermelho, ou quando a gente faz a coloração, ela parece meio roxinha. Vou até ir lá embaixo mostrar. Tem lâmina aqui quando a gente fala de técnicas. Aqui, ó. Essas são as hemácias, ó. Tá vendo? Os parasitas são os compridinhos, do tripanossoma, de Chagas, e tudo que tá de cinza aqui, ó, é glóbulo vermelho. Então, se você pegar uma gota de sangue, fazer uma lâmina e corar, a gota de sangue nada mais é que vários glóbulos vermelhos. Só que, por exemplo, aqui na Chagas, o parasita fica do lado da célula, né? No sangue do lado. A malária não. A malária tem uma fase que ela entra dentro do eritrócito. Aqui tem umas imagens dos eritrócitos, mas na lâmina mesmo, a imagem real, né? Que a gente fala, nossa, como que é uma imagem da malária dentro da célula? Espera aí que a gente vai ver, que eu já vou colocar aqui, ó. Vocês vão fazer essas técnicas quando a gente voltar. Ó, aqui é um glóbulo vermelho com a malária dentro, ó. Aí ela tem fases que ela muda o aspecto interno, que a gente já vai falar do ciclo, mas ela continua dentro do eritrócito. Então, olha o prejuízo que ela causa. Ela destrói um glóbulo vermelho, não um só. Depende da espécie, ela tem uma carinha, ó, né? Então, aqui ela parece um anelzinho. Então, todas essas partes mais rosinhas são os eritrócitos. E todas essas manchinhas mais escuras é o parasita aqui dentro, ele está diferente porque está se reproduzindo, ele vai mudando de forma. Lembra que a gente estuda a morfologia, né? Adriana, será que é? Vocês podem ver para mim se a Adriana é aluna da sala que está com outro login? Que depois eu autorizo entrar, senão eu não posso. Vocês verem alguma coisa no grupo, vocês me avisam, tá? Então, conforme ele vai mudando a forma, ele vai ganhando outro aspecto, mas é essa a ideia. Quando você faz uma lâmina, você vai ver isso. Aqui são imagens de lâminas, né? Mas aqui é do doxoplasma. Mas são lâminas verdadeiras aqui, tá bom? Então, voltando aqui, a gente vai ter que falar um pouquinho do ciclo, né? Para falar do ciclo, eu falei dessas duas fases. Então, tem a fase eritrocítica, que está dentro do eritrócito, e tem a fase. Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui vai falar a fase eritrocítica, que é a mais judiada, né? E a exo é a fase externa, que está no sangue, que ela é a menos ruim, vamos dizer assim.
Ela não é agressiva porque ela não ataca a célula, mas ela está circulante, disposta a atacar a célula. Então, nessas duas etapas, existem os nomes que elas carregam. Então, por exemplo, quando ela está dentro do eritrócito, ela é intracelular, né? Então, ela está dentro de uma célula. Aí ela faz o quê? Ela ganha nomes estranhos, como trofozoito, esquizonte, gametócito, porque aí as gametas masculina e feminina. Quando ela está no inseto, né? Então é outra forma. Ela ganha outros nomes, como microgameta, macrogameta, que vem daqui. O cineto seria já um descendente desse casal, dessa fecundação. Forma um oocisto. E depois vai ficar lá disponível para ir para outra pessoa, né? Vamos dizer assim. Então, conforme ela vai mudando de representação, ou dentro de uma célula, ou fora, ela vai ganhando os nomes. Por isso a malária é tão difícil de estudar, porque ela tem duas fases, além da fase do mosquito, então são 3 fases. Ela tem a fase do mosquito e a fase do homem, sendo a fase do homem eritrocítica e exoeritrocítica. E todas essas fases, conforme ela vai mudando o parasita vai mudando de lugar, ele vai ganhando um nome, e na hora que a gente lê o ciclo, a gente fala, meu Deus, né? Porque o ciclo fica completamente cheio de referências, como a gente vai ver aqui embaixo, e aqui é um esquema, depois a gente vai ver com mais tranquilidade, mas a ideia é que quando o mosquito libera na hora dele picar o parasita, já começa as invasões, né, ó, de célula, né? Então, primeiro as células do fígado são atacadas, né, que seriam os hepatócitos, e aí ocorre já uma transformação. E aí, depois dessa formação, ocorre a entrada nas células do sangue, que são os eritrócitos, e começa um ciclo. Então, cada parasitinha invade 4 eritrócitos, é uma proporção sempre assim. Um parasita invade 4 células, destrói as 4. Então, a briga não é de 1 para 1, né? A briga é de um parasita e ele destrói 4 células. Então, por mais que nós temos 4,5 em média milhões de eritrócitos, e a medula nossa produz constantemente, mesmo assim o corpo sente a destruição e aí causa essa anemia forte, essa falta de célula, né, sanguínea, a troca de oxigenação vai dar mal-estar, falta de ar, tudo que relaciona essa parte respiratória também. E aí depois ela vai. Por que precisa entrar em 4 células? Para passar todas as fases que ela tem necessidade. Então, ele vai se transformando e vai entrando em outra célula. Até chegar a essa fase merozoíto, que vai conseguir gerar outras 2 células, que são os gametócitos feminino e masculino. Que daí é onde vão originar a fecundação e vão ficar esperando o mosquito na próxima etapa, né? Que aí a parte do mosquito é depois, é a da fecundação até o oocisto, tá bom? Então, assim, grosseiramente, a gente falou um pouquinho pelo desenho, mas olha que interessante, aqui se a gente fosse ver em relação, quem é o hospedeiro vertebrado? O homem, para nós o homem, né? Quais são as fases que aparecem aqui? Essas. Então, esporozoíta, que seria aqui, ó. Deixa eu ver aqui com vocês. Carol, né? Ah, era da Carol, Léo? Desculpa, fala para ela desculpar. Porque às vezes quando entra outro login, eu tenho que confirmar com vocês mesmo, para não pôr ninguém estranho na sala, tá? Senão eles ficam xingando, causando, a gente nunca sabe, tá bom? E no invertebrado é o nosso mosquitinho, então é a parte, ó, parte da fecundação sexuada. Dá para perceber que aqui a gente está falando de uma fase sexuada, ó. Tá falando de gameta, micro é sempre a masculina, macro é a feminina, zigoto já é o descendente, ó, ele vai se transformar, e a nossa fase no nosso corpo, ela é a assexuada, vamos dizer assim, tá bom? Então, o ciclo da malária, vamos ver as duas partes. Começa, então, na parte sanguínea, ou pela invasão só das células do fígado, que é a primeira etapa, tá? E vai começar, né, a invadir tecido, né? Então, informação dessas primeiras referências que a gente fala da malária, que vai liberar para a gente
formação. Então, aqui esses disquinhos é as hemácias, ó. Então, ele mostra que saiu do fígado, aqui é uma célula do fígado, destruída, vamos dizer assim. E aí ele sai do fígado já para começar a invasão eritrocítica. Então, a fase extraeritrocítica é rápida, vamos dizer assim, né? E aí depois já começa a fase de entrada de eritrócitos. E aí ele vai. Como eu disse, ó. Aqui, gente, eu nem vou grifar, porque na verdade a gente precisa grifar muita coisa. Se eu fosse grifar, eu grifo tudo, vamos dizer assim. Porque não tem como você tirar a parte do ciclo, porque se você não compreende a leitura completa, ela te ajuda, entendeu? Então deixa assim na apostila. Então, tem a fase que vai entrar lá, ó, uma pessoa numa zona malarígena, ela é picada por um mosquito, tal, tal, tal. Vai inocular, quer dizer o quê? Vai entrar de 10 a 20 esporozoítos, que é aquela imagem que a gente viu lá o mosquito colocando. E vão ficar lá no sangue por 30 minutos. Dali vão para o fígado, entram no hepatócito, que é a célula do fígado, e vai começar esse ciclo. Lá ela vai se multiplicar, formando as esquizônias. A esquizogonia é o processo, tá? Aí ele vai produzir os merozoítos. Quantos? Milhares. Quantos milhares? Se for a espécie vivax, 10 mil. Se for a falcipario, 40 mil. Então, depende da espécie, ele se reproduz mais em número. E aí piora, porque imagina, invade 4 células, imagina 40 mil, faz a conta. 40 mil vezes 4, né? Acaba com os glóbulos. E aí vai durar 6 dias, ou 8 para Vivax. Então, ó, a falcipario dura menos e ela destrói mais, né? Então, tá vendo que a falcipario é a mais grave. Aí, depois que os hepatócitos com os merozoítos se romperem, vai pôr os merozoítos para fora. Parte deles é englobada pelas células, né? Então, tem célula de defesa tentando ajudar. Só que, ó, é pouco, a nossa célula de defesa não consegue controlar tudo, né? Ou eles são rápidos em entrar num hepatócito, se esconder, vamos dizer assim, do sangue, ou ficam dentro da própria célula de defesa também, tentando enganar o sistema imune, né? E aí a fase continua. Então os merozoítos vão invadir outras hemácias, que é a mesma coisa que eritrócitos, vão fazendo vários ciclos. Como eu falei, são em média 4 ciclos eritrocíticos para cada um. Aí o merozoíto vai penetrar no glóbulo, né? E aí ele vai virar um trofozoíto eritrocítico jovem, porque ele tem uma fase jovem e uma outra que a gente fala médio, né? E aí ele vai aprender aquele anelzinho que a gente viu na imagem. Depois, esse trofozoíto vai continuar a crescer pelos recursos da própria célula, que seriam o quê? Oxigênio, né? Glicose, ele tem tudo que ele quer ali, né? E aí ele vai aumentar de tamanho, aí ele vai ganhar esse nome, trofozoito médio. Vai Tati, continuar. Oi, amor. a gente está preparado para apresentar. Tá, deixa eu só concluir aqui esse slide, aí eu já pauso para Tá, vocês, tá relaxa. bom? Vou terminar o ciclo para não ficar no meio, tá? Então deixa eu mostrar aqui no slide, né, para ficar um pouquinho mais fácil da gente ver. Peraí. Então a gente fala um pouquinho na transmissão. A morfologia, como eu falei, os nomes que aparecem ó, na fase assexuada, que é de fora do eritrócito, a fase assexuada, que é as duas do homem, que é dentro do eritrócito, então tem esses nomes, né? Trofosito jovem, maduro, como eu estava agora nessa fase aqui. Aí ele vai ficar disponível na corrente sanguínea, vai sair dos eritrócitos, vai ficar disponível para novas, para o mosquito levar. Se o mosquito não vir pecar, ele fica nessa fase. Então, ele precisa do mosquito para fazer um novo ciclo e se reproduzir de forma sexuada, tá? Então, aqui, ó, a gente tenta entender, ó. Aqui é essa aqui, ó, essa fase aqui, esporozoítos. Depois os trofozoítos. Então, ele vai invadindo. Aqui tá como uma célula quadradinha, mas é a do fígado. Até ele ganhar essa forma, que é os merozoítos, ó, né?
e começar as invasões eritrocíticas. Aqui as invasões eritrocíticas, tá? Quando chega nas invasões eritrocíticas, ele gera o gametócito, que é o masculino e o feminino, né? Que vão se reproduzir, aí já precisa do mosquito levar, tá bom? Então, tem vários jeitos da gente ilustrar essa referência, porque é complexa e cheia de nomes. Então, às vezes, fala, não estou entendendo, mas é uma questão de parar e, às vezes, procurar uma imagem que mais faça a compreensão, né? Ou procurar um vídeo que faça a compreensão. Eu tenho um videozinho também, depois eu vou passar para vocês. Mas a ideia é que, olha a diferença bem estranha, assim, de morfologia. Olha como é um esporozoito, que é aquele que sai do mosquito, que entra no nosso corpo, que é o primeiro que entra, ó. Aqui, tá vendo? É a forma infectante, é a que chega, sempre tem que saber disso. Forma infectante é a que chega. Então, a forma da morfologia do mosquito, deixa eu ver aqui, onde tá aquele amarelo. Não era isso. A forma do mosquito que chega é o esporozoito, parece uma lança, ó. Depois, quando ela passa por as evoluções aqui, ela vai ficar redondinha, ó, tá vendo? Aqui é o esporozoito e aqui é o merozoito. Até, né, a morfologia muda bastante, olha como o parasita fica, ó. Então, a gente pode ver a formação aqui, ó, do esporozoito, mas pode ver uma formação intracelular que a gente acaba não conseguindo ver, porque já tá querendo invadir os eritrócitos, tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui, porque a gente vai ter que voltar para terminar. Ainda tem 9 slides, né? Para continuar. E o ciclo é o que a gente precisa voltar e bater mais, porque as outras fases a gente consegue entender direitinho, bom? Então, pela apostila, também a gente continua da onde a gente parou aqui, ó, que mostra ainda uma fase, ó, até chegar nos gametócitos e ficar disponível para o mosquito, tem uma boa parte aqui ainda, tá bom? Deixa eu finalizar aqui, senão fica também muito carregado pra gente, né?